de todos. Apenas para que tudo fique claro. Com a palavra o deputado Max Filho. Bom, se Suas Excelências me permitirem falar, eu quero, antes de mais nada, senhor presidente, agradecer a deferência a mim concedida pelos meus pares, os meus colegas aqui do plenário desta comissão, e especialmente agradecer ao deputado Osmar Serralho, que não era minimamente obrigado a acolher a sugestão dos membros desse plenário. E reconheço o trabalho feito com muita lisura por Vossa Excelência, conduzindo os trabalhos aqui desta CCJ. Eu elogio o trabalho feito pelo relator Ronaldo Fonseca, trabalho meticuloso, arguto, e o plenário divergiu apenas de um único ponto, que passo a fazer a leitura. Aproveito no nosso voto as contribuições dos autores de votos em separado, que se encontram na lista da pauta desta reunião. E, especialmente, faço a adesão ao texto elaborado pelo voto em separado do deputado José Carlos Aleluia, que tomo por base para o nosso voto, o nosso relatório. Minha pretensão era fazê-lo em apenas um minuto, mas me curvo à recomendação da assessoria, que recomenda que não haja qualquer nulidade a ser suscitada no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Passo a leitura do relatório, senhor presidente. Relatório. Encontra-se no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania o recurso 107/2015, interposto pelo deputado Carlos Marum, contra a decisão proferida pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, que aprovou o parecer preliminar do relator da representação 01/2015, formulado pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL e Rede. A aludida representação visa a perda de mandato do senhor Eduardo Constantino da Cunha, deputado federal pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB-RJ, com base no artigo 55, inciso 2, e parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal e do artigo 9º, parágrafo 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Encontram-se apensados o recurso 108/2015, o recurso 114/2016 e o recurso 144/2016, todos interpostos pelo deputado Eduardo Cunha. O presidente da CCJ, deputado Osmar Serralho, designou como relator das proposições o nobre deputado Ronaldo Fonseca, o qual proferiu voto pelo não conhecimento do REC 108/2015 e do REC 114/2016 apensados, e pelo conhecimento parcial do REC 144/2016. Diante dos 18 votos em separado apresentados nessa comissão, acolho como base o voto do deputado José Carlos Aleluia, pelo excelente trabalho desenvolvido. É o relatório. Voto. Os recursos que se cuida foram interpostos com fulcro no inciso 7 do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Ética da Câmara, nos termos seguintes. Artigo 14, inciso 7. Concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no prazo de 5 dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou deste Código, hipótese da qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias. Do dispositivo acima, resta evidente que os recursos contra atos do Conselho de Ética ou de seus membros dirigidos a esta comissão apenas podem ser interpostos pelo representado, e ainda quando concluído o processo disciplinar. Assim, entendemos que os recursos 107, 108, 2015 e 114, 2016 não devem sequer ser conhecidos. No caso do recurso 107, 2015, o seu não conhecimento decorre da ausência de legitimidade recursal do deputado Carlos Marum para interpor recurso em favor do deputado Eduardo Cunha. Nos demais recursos, o não conhecimento se dá em razão da extemporaneidade das suas interposições, que ocorreram antes da conclusão do processo disciplinar. Quanto ao recurso 144/2016, entendemos haver legitimidade recursal e tempestividade para a sua interposição. Em relação ao mérito, o recorrente suscita diversas violações de normas constitucionais do Código de Ética, pugnando pela nulidade do processo de representação. Contudo, conforme todo o Brasil pôde acompanhar pela transmissão ao vivo das reuniões,
e pela ampla cobertura dos veículos de imprensa, o Conselho de Ética assegurou ao representado todos os direitos e garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como observou a Constituição Federal, as leis, o regimento interno, o Código de Ética e Decoro Parlamentar e seu regulamento. Passamos a analisar as alegações recursais. Letra A. Da alegação de ausência de defesa preliminar. Inicialmente, cumpre refutar a alegação de contrariedade ao parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal pela ausência de defesa preliminar e autodefesa. Isso porque não houve, em fase alguma do processo, ofensa ao amplo direito de defesa do recorrente. O Instituto da Defesa Preliminar é previsto em alguns procedimentos penais especiais, como na lei de tóxicos e nos crimes funcionais praticados por funcionário público, para ser feito entre o oferecimento e recebimento da peça acusatória, tendo como objetivo impedir ou evitar a instauração de lide temerária. Não se aplica, portanto, ao presente caso concreto, no qual foram ofertados e garantidos ao recorrente todos os meios legais e regimentares de concretização do seu direito de defesa, dentre outros, defesa prévia, oitiva de testemunhas, apresentação de provas documentais e depoimento pessoal do representado. Letra B. Da alegação de nulidade do ato de escolha do relator. Neste ponto, entendemos que não houve contrariedade aos ditames regimentais e à jurisprudência desta Casa, conforme decisão da presidência em 9 de dezembro de 2015. O deputado Fausto Pinato foi declarado impedido para figurar como relator da representação número 1 de 2015. Na ocasião, para fundamentar sua decisão, a presidência adotou a interpretação sistemática das normas regimentais e constitucionais, considerando que o bloco parlamentar legitimamente formado no início da legislatura projeta seus efeitos por todo esse tempo, mesmo que verificada a sua dissolução. Ademais, a designação do relator em nenhum momento trouxe prejuízo ao representado. O sorteio foi um ato público que contou com a presença de membros do Conselho, da defesa do representado e da imprensa. Desse modo, não merece razão a alegação de nulidade. Letra C. Da alegação de nulidade do aditamento à representação. Também neste ponto, não assiste razão ao recorrente. Atendendo a pedido do deputado Paulo Aziz, o relator alterou seu parecer preliminar, suprimindo a imputação de recebimento de vantagens indevidas, incerta no artigo 4º, inciso 2 do Código de Ética. Vejamos trechos do voto do relator, deputado Marcos Rogério, contido nas notas taquigráficas na reunião ocorrida no dia 1º de junho de 2016. Se estivéssemos em fase de investigação de uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, este relator não teria a mesma compreensão, o mesmo acatamento que terá neste momento. Mas, deputado Paulo Aziz, considerando que nós estamos ainda com uma denúncia oferecida e que não foi acatada, não foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, não passou ainda por um juízo de admissibilidade daquele colegiado maior. Este relator acata a sugestão de Vossa Excelência no tocante a esse inciso 2, afastando temporariamente a imputação relativa a esse inciso 2, considerando excepcionalmente não estarmos ainda em sede de denúncia recebida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, a petição formalizada pelo PSOL e pela Rede e recebida como aditamento inicial não foi aproveitada no parecer do relator aprovado no Conselho de Ética. Portanto, não há que se falar em nulidade do aditamento à representação. Letra D. Da alegação de impedimento do presidente do Conselho de Ética. Diferentemente do que afirma o recorrente, não houve violação ao princípio do juiz natural, esculpido no inciso 37 do artigo 5º da Constituição Federal. Tal princípio atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado, proibindo a criação de tribunais de exceção e exigindo respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência. Assim, não há que se falar em impedimento do presidente do Conselho de Ética, pois não houve, tanto na sua eleição como presidente do Conselho, quanto no exercício de suas funções, fatos que pudessem impedi-lo de exercer as suas prerrogativas. Letra E. Da alegação de impedimento superveniente do relator. A migração do deputado Marcos Rogério para as fileiras do Partido Democrata não o tornou supervenientemente impedido. Além disso, sabe-se que a finalidade do dispositivo que veda que o relator pertence ao mesmo partido ou bloco parlamentar representado não é outra, senão preservar sua imparcialidade, que poderia ser questionada em razão de vínculos políticos. O legislator quis, portanto, evitar que a afinidade política manifestada pela participação de representado e relator nos mesmos partidos ou blocos influenciasse a fundamentação do voto. Mas, no presente caso concreto, mesmo que se considere que o relator, ao migrar para o DEM, passou a integrar o mesmo bloco parlamentar de representado, temos que o deputado Marcos Rogério, ao proferir parecer no qual recomenda a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha, afastou em absoluto qualquer suspeita de imparcialidade. Assim,
diferentemente do que afirma o recorrente, não há nulidade superveniente na escolha do relator. Letra F, da alegação de vedação ao duplo processo. O recorrente também alega a vedação ao duplo processo, nes bis idem, pois a acusação de recebimento de vantagem indevida estaria sendo discutida em esferas diferentes, administrativa e penal. Não é o caso. Isso porque, no parecer aprovado no Conselho de Ética, não se discutiu a possível prática de sonegação fiscal, mas sim a realização de declarações falsas do recorrente acerca da Petrobras, em virtude do deputado Eduardo Cunha ter afirmado em depoimento não possuir contas no exterior e não ter recebido vantagens indevidas. Disse ele à época: não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no imposto de renda, e não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem com relação a qualquer natureza vinda desse processo. Percebe-se, então, que o recorrente não foi julgado no Conselho de Ética por ter contas no exterior, mas por haver mentido sobre elas. Letra G. Da alegação de nulidade do requerimento de votação nominal por chamado de deputados. Conforme a ata da reunião do Conselho de Ética, dia 14 de junho de 2016, houve a aprovação do requerimento de votação por chamado. Vejamos. Na sequência, o deputado Zé Geraldo apresentou um requerimento ao qual solicitava que a votação no parecer do deputado Marco Rogério ocorresse por processo nominal, com a chamada dos membros para que se manifestassem os votos no microfone. Colocado em votação presente todos os membros titulares, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Como se observa, foi tempestivamente apresentado o requerimento para que a votação fosse realizada por um determinado processo, dentre os existentes no regimento interno. E o plenário do Conselho decidiu soberanamente aprová-lo por unanimidade. Portanto, não há que se falar em nulidade. Quanto à alegação de possível efeito cascata, ou efeito manada decorrente da votação por chamada de deputados, vale destacar o voto vencedor do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 5458, na oportunidade de refutar os argumentos do PCdoB contrários à ordem de votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o ministro afirmou que qualquer votação nominal feita por qualquer critério jamais vai eliminar o efeito cascata. Aspas, o efeito cascata é inerente à votação nominal. A única forma de eliminar o efeito cascata seria eliminar a própria votação nominal, o que não é o caso aqui, fecha aspas, afirmou. Letra H, da alegação de negativa de verificação. O parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno dispõe que a verificação de votação se dará nos casos de votação divergente verbis. Artigo 185, parágrafo 1º. Havendo votação divergente, o presidente consultará ao plenário se há dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação. Conforme as notas taquigráficas, o presidente, diante da ausência de voto contrário, desconsiderou o pedido de verificação do deputado Washington Reis e considerou aprovado o requerimento da chamada nominal. Dada a ausência de divergência, não há que se falar, portanto, em verificação de votação. O presidente, portanto, agiu conforme os ditames regimentais e, assim, não há nulidade alguma pela não concessão do pedido de verificação de votação do requerimento de chamada dos deputados. Letra I, da alegação de ausência de encaminhamento. A possível nulidade em razão de ausência de encaminhamento também carece de fundamentação fática e jurídica. Vejamos o que diz o parágrafo 1º do artigo 187 do Regimento Interno. Os requerimentos previstos nesse artigo não sofrerão discussão, só poderão ter sua votação encaminhada pelo autor e pelos líderes, por 5 minutos cada um, e serão decididos pelo processo simbólico. Da leitura acima, resta cristalino que o Regimento Interno oferta aos deputados a oportunidade de encaminhar a votação dos requerimentos. Contudo, o interesse encaminhado deve ser manifestado mediante inscrição do deputado perante a mesa. No presente caso, de acordo com as notas taquigráficas da reunião, após a leitura do requerimento de votação do chamado deputados, nenhum parlamentar manifestou interesse em encaminhar a votação. Assim, não ocorreram nulidades, mas sim mero desinteresse dos parlamentares em exercer a faculdade regimental de encaminhar a votação. Letra J, da alegação de vedação à desconsideração da personalidade jurídica em sede político-disciplinar. Esse ponto trata de matéria ligada exclusivamente ao mérito do julgamento realizado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o qual não pode ser objeto de recurso a essa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Letra K, da alegação de cerceamento de autodefesa. Em todas as fases do processo, o deputado Eduardo Cunha esteve representado por seu advogado constituído, além de ter feito sua defesa pessoal no momento adequado para tanto. Desta arte, alegações sobre eventuais pedidos de prisão do representado pelo Supremo Tribunal Federal fogem da alçada do Conselho de Ética e desta CCJ. Por conseguinte, não se pode falar em cerceamento de autodefesa. Da alegação de suspensão do processo em razão da suspensão
do mandato representado. A decisão do Supremo, que suspendeu o mandato do representado em razão de ele estar utilizando das suas prerrogativas para prejudicar as investigações, não produz efeitos no processo por quebra de decoro deflagrado no Conselho de Ética da Câmara. O representado, mesmo suspenso do exercício, continua detentor do mandato parlamentar. Ademais, o inciso 2 do artigo 56 da Constituição Federal não pode ter trazido a baila no presente caso, pois as hipóteses de licença já enumeradas são taxativas e em nada se relacionam com o processo por perda de mandato ao qual o representado está sendo submetido. Da alegação da necessidade de deliberação do projeto de resolução pelo plenário da Câmara dos Deputados, sobre a necessidade de deliberação do projeto de resolução pelo plenário da Câmara, temos que o recurso previsto no já mencionado inciso 7 do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Ética Parlamentar não se presta a esta finalidade, qual seja orientar pela via recursal sobre como devem ser os procedimentos de votação nesta Casa. Da alegação de inércia decisória. Quanto à alegação de que várias questões de ordem foram recolhidas pelo presidente do Conselho de Ética para a edição posterior, o próprio representado reconhece que esta prática é institucionalizada na Casa. Ademais, ele não apontou quais foram os eventuais prejuízos que a suposta omissão do presidente do Conselho de Ética lhe causaram. Dada, portanto, a ausência de prejuízo, impossível levantarmos em consideração a nulidade arguida nesse ponto. Da alegação de desproporcionalidade da sanção disciplinar aplicada. O recorrente alega que a sanção disciplinar a ele aplicada pelo Conselho de Ética viola o artigo 10, parágrafo 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Todavia, conforme já destacado em pontos anteriores, não cabe a essa CCJ, em sede de recurso, analisar o mérito das decisões do Conselho de Ética. Do aditamento ao recurso 144/2016, sabe-se que o processo se informa por uma série de princípios, cabendo destaque, para a presente hipótese, aos princípios da consumação, da unirrecorribilidade e da eventualidade. Em todas as esferas do direito, o processo é dividido em fases ou momentos. Cada fase prepara a seguinte, como uma verdadeira sequência de atos. De acordo com o princípio da consumação, passada a oportunidade de interpor recurso, haverá preclusão quanto à impugnabilidade do ato. Sobre a preclusão, extrai-se o valioso ensinamento da obra de José Eduardo Carreira Alvim. A preclusão comporta diversas classificações. A mais comum é a que divide em A, temporal, a mais importante, comum, B, lógico, e C, consumativo. Disse temporal, a preclusão quando o ato não é praticado no prazo existente. Eu vou falar mais baixo, presidente, para não atrapalhar as conversas paralelas. Para a respectiva prática e por essa circunstância... Não... Solicito atenção ao relator que está proferindo o seu parecer. Disse lógica a preclusão quando o ato não pode ser mais praticado, pelo fato de